Nós estamos onde a notícia acontece. Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E a semana começou com preços negativos para a soja lá na Bolsa de Chicago. Amanhã tem relatório do USDA, relatório de oferta e demanda tradicional mensal. E esse relatório acabou fazendo com que os mercados se preparassem para ele amanhã. E a gente vai saber por quê nessa conversa agora com o Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz Fernando com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender essa dinâmica de mercado. Uma pressão até considerável lá em Chicago hoje, 13, 14 pontos, quase 15 no caso de novembro aí, de queda para a soja lá, né, ô Luiz? O mercado esperando um relatório baixista amanhã, é isso? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Exatamente, o mercado nessa semana principalmente está olhando para o relatório do USDA e como o USDA nos surpreendeu lá no final de setembro, com números fora do esperado com relação aos estoques americanos e principalmente a safra americana, uma coisa totalmente incomum, ele não costuma fazer isso, ele não costuma mexer em safra em relatório de estoque, uma coisa totalmente incomum. Mas ele fez isso, trouxe aí um aumento de safra americana, trouxe naturalmente e consequentemente o aumento de estoques americanos de passagem da temporada 2021 para essa agora 21-22 está começando, e o mercado naturalmente espera que ele confirme esses números agora no relatório de amanhã, relatório de oferta e demanda, primeiro mexendo no quadro da safra 2021, que já acabou, da temporada 2021, elevando safra, elevando estoques, e a gente naturalmente também espera novos números para a temporada 21-22, porque primeiro a gente vai ter um estoque de passagem da temporada 2021 para 21-22 maior. Então, o estoque inicial dessa temporada atual já é maior, já aumenta aí a oferta de soja americana. E, além disso, o mercado também espera que o USDA traga um novo ajuste positivo, uma nova elevação na produção americana da temporada 21-22, essa que a gente está colhendo agora. Então, tudo indica aí que vai ser um relatório baixista, Eu acho que o mercado já entendeu isso, O USDA já nos indicou isso, pelo menos no relatório de estoques. E então o mercado já se posiciona frente a essa possibilidade de um relatório baixista. Aí, então, por isso que o mercado vem caindo aí, testando mínimas que há um bom tempo a gente não testava, 12,25, 12,29 aí nas primeiras posições. E então o mercado está esperando de fato um relatório baixista. Claro, se os ajustes vierem um pouquinho diferente do esperado, por exemplo, se o USDA cortar menos, ou aumentar menos o estoque americano, aumentar menos a produção americana, aí o mercado pode dar uma segurada, Ou até mesmo confirmando os números que o mercado está esperando, o mercado pode segurar um pouquinho. Mas se os ajustes negativos, em termos de aumento de produção e de estoques, vierem acima do esperado, aí eu acho que o mercado tem espaço para continuar caindo aí e daqui a pouco até testar uns $12 por bushel nas primeiras posições. Então, só para reforçar, o que o mercado está esperando em termos de número, para a produção americana deve subir um pouquinho em relação ao último relatório, certo? Isso, o mercado espera aí a produção atual, a produção da safra atual de 120 milhões, 1 milhão acima aí praticamente do que o USDA estimou em setembro. Em termos de estoque, são os dois pontos que vão ser analisados amanhã, Vão ser o foco, digamos, para amanhã, Luiz? Exatamente, é estoque e safra, Claro, o mercado também espera por algumas mudanças, ou pode esperar que o USDA traga algumas mudanças em termos de demanda pela soja americana, tanto exportação quanto esmagamento. Mas os ajustes não devem ser tão grandes. Então, os principais ajustes esperados são realmente em termos de safra e de estoques americanos, tanto da temporada passada como da temporada atual. Muito bem. Em termos de estoque, a gente está falando de um estoque de quase 8 milhões de toneladas. De expectativa, Exatamente. A gente parte aí de menos de 6, ou em torno de 6 para praticamente 8 milhões aí na temporada atual. E na temporada passada saindo de 4,7, 4,8 para quase 6 milhões também.
Então, são mudanças importantes, né? A gente está falando de 2 milhões a mais aí praticamente em cada estoque, e isso já muda um pouco a fotografia do quadro de oferta e demanda americano, né? Porque antes a gente falava aí dos menores estoques desde 2012, 2013, agora a gente não pode mais falar disso, né? São estoques um pouquinho mais tranquilos, um pouquinho mais de espaço, digamos assim. Então, não é um fator tão positivo como a gente via a questão dos estoques antes como um fator de sustentação para Chicago, né? Até mesmo para buscar patamares mais elevados. Agora, de certa forma, a gente pode entender o contrário. Então, esses estoques um pouco mais aliviados, digamos assim, são negativos aí para Chicago. Muito bem. E daí você lembrou que alguma surpresa poderia vir, principalmente da demanda. Por que, Luiz, e qual que é a maior preocupação? É China? Sempre a grande dúvida é com relação à China, né, Alex? Embora a gente tenha visto aí nas últimas semanas, tirando a semana passada, tá? Porque na semana passada a gente teve aí o feriado prolongado na China e naturalmente a gente não teve novas vendas de soja americana saindo para a China. Mas a gente vinha vendo vendas aí semana após semana, dia após dia praticamente, de soja americana para a China e não tem que ser diferente, né? A demanda chinesa está migrando para os portos americanos. E então a gente tende a continuar a ver essas vendas acontecendo, mas sempre fica a dúvida do tamanho da demanda realmente da China, até por essas questões aí de daqui a pouco um crescimento mais fraco na China, alguns problemas estruturais na China que a gente está vendo aí, que inclusive o mercado financeiro está preocupado com isso. Então sempre a grande dúvida é com relação à demanda chinesa. Eu acho que com relação ao esmagamento dos Estados Unidos não tem muita dúvida nesse momento. Então, realmente, a gente pode ver alguma mudança mais importante em exportações, embora eu acho que nesse relatório a USDA tende a não mexer muito nisso. Eu acho que tende a confirmar os números que a gente está vendo, talvez um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas nada muito importante assim em termos de mudanças, né, de fato, relevantes em termos de demanda. Eu acho que o principal realmente é no lado da oferta, e aí olhando para o estoque inicial, né, saindo de uma safra para outra, e principalmente agora a produção americana que a gente está colhendo. Bom, mas independente do que o relatório vai trazer, Luiz, qual que é a expectativa de vocês aí nas safras em relação à demanda chinesa? Eu sou otimista com relação à demanda chinesa, né? A gente viu isso ao longo também da pandemia e até antes, né? Que a demanda chinesa por soja ela costuma ser inelástica, né? Ela não costuma sofrer grandes impactos aí. Obviamente, eu acho que dá para falar que o grande impacto que ela sofreu foi um impacto direto na questão em termos de proteína animal na China, quando a gente teve o problema da peste suína africana, né? Que aí tu dizima realmente as matrizes, diminui bastante o rebanho chinês. Aí sim, tu tem um problema que leva a China a importar menos, teoricamente. Isso a gente viu. Agora, nesse momento, realmente, a questão de crescimento, eu acho que não deve mudar tanto essa questão da demanda chinesa, porque a gente sabe toda a importância que a China tem com relação à segurança alimentar, e por mais que ela cresça menos, a gente está falando ainda de um crescimento relevante para uma economia que já é gigante, né, a segunda maior do mundo. Então, eu não vejo grandes problemas, pelo menos no curto prazo, aí, com relação à demanda chinesa. Eu sou otimista, acho que a gente deve ter, de novo, importações chinesas aí crescendo nesse ano, e então eu não vejo nenhum fator para mudar isso nesse momento, pelo menos. Eu acho que a grande incógnita é como vai acontecer essa demanda, né? Porque a gente já viu que os Estados Unidos tiveram algum problema para um fornecimento inicial da safra por causa das questões logísticas por lá, e a gente já está vendo a safra brasileira que está evoluindo bem, e tudo indica que a gente vai ter volume já para ser oferecido no começo do ano que vem, possivelmente com preços melhores. Ou seja, a compra chinesa nos Estados Unidos vai ficar encurtada ali entre novembro e dezembro, ou pedacinho de outubro, novembro e dezembro. Será que a China vai demandar tudo o que precisa? Será que ela vai usar a estratégia dela de repente, comprar o que precisa para comprar mais barato no Brasil depois? Enfim, é isso que a gente precisa esperar para ver também, né? Exatamente. Esse ritmo de compras, né? Eu acho que aí sim a gente tem uma dúvida um pouco maior com relação a isso. Não tanto ao tamanho da demanda, mas mais como esse ritmo vai se comportar aí nos próximos meses. De fato, tudo indica aí que a gente deve ter um plantio que vai evoluir bem no Brasil, pelo menos até o momento, né? A gente está com o plantio acelerado aí, a chuva voltando, né? O que é o mais importante nesse momento é a retomada da umidade dos solos, principalmente na faixa central, né? Centro-oeste e sudeste, que vinham muito secos os solos. Então, mas tudo leva a crer que a gente deve ter um plantio normal no Brasil, né? Nesse momento, pelo menos olhando para os mapas,
Claro que também excessos de chuva podem atrasar o plantio, a gente sabe disso. Sim. Mas aí tomando com um plantio normal, regular, e um desenvolvimento normal, a gente vai ter colheita já em janeiro, então já tem soja brasileira entrando em janeiro no mercado, e realmente isso encurta a janela de venda americana, né? Porque quando a safra brasileira entra, nossos prêmios começam a cair, nossa soja fica mais competitiva, e aí naturalmente a demanda chinesa migra para cá, né? A gente tem que ver realmente como vai ser as compras chinesas, como vão ser as compras chinesas nos próximos 3 meses, até o final do ano, para ver realmente o quanto a China vai consumir de soja americana e como é que ela vai se preparar aí para a entrada da safra brasileira. Pois é. Diante disso, daí a gente fica naquela expectativa de como os preços vão se comportar. O fato é que ainda a gente tem preços bons quando comparamos com o mesmo período do ano passado, mas já não são ótimos como a gente viu alguns meses atrás, né, Luiz? A gente tem preços um pouco mais baixos hoje, né, do que os picos do ano. Isso falando em safra disponível, né, a gente está falando aí 1,74, 1,75, se não me engano, nos portos na sexta-feira, e hoje um pouquinho mais fraco, talvez pela questão de Chicago. Mas para a safra nova, né, Alex, aquilo que a gente vem falando, a gente está com preços muito remuneradores, muito bons. A gente consegue ver aí preços nos portos aí para 2022, partindo de fevereiro aí, acima de 160, entre 160 e 165 para entrega entre fevereiro e maio. Então são preços muito remuneradores. Eu acho que o produtor pode aproveitar, o produtor que avançou pouco na comercialização pode aproveitar. O dólar está ajudando nesse momento, né? Lembrando que o dólar talvez seja o principal fator, o fator mais difícil da gente prever, né? Embora a gente entenda que há espaço para o câmbio continuar alto, digamos assim, ou suportado em 2022, principalmente por questões políticas no Brasil, mas nada impede do câmbio voltar a cair, daqui a pouco num ambiente um pouquinho mais tranquilo. Então, eu acho que o momento é positivo, o produtor pode aproveitar, né? O produtor que avançou pouco nas vendas, porque esses valores que a gente está praticando aí para a safra nova, a gente não viu ainda, né? Pelo menos no ano passado, por exemplo, a gente não via um patamar tão alto assim como a gente está vendo agora. Então, realmente, são preços que fecham a conta do produtor aí em níveis muito elevados e trazem uma remuneração muito boa para ele. Muito bem. Expectativa com relação a dólar, você trouxe aí, é mais difícil de ter, né? A gente está começando um ano político, um ano de eleições, desculpe, e o fator político vai pesar bastante, imagino, na formação aí do dólar. E a gente tem ainda a discussão dos prêmios. Tradicionalmente, os prêmios têm lá o seu comportamento diante da entrada da safra, enfim. Não dá para esperar uma novidade, né, Luiz? Assim, Alex, o prêmio ele trabalha com a sazonalidade, né? Entre uma safra grande do Brasil, o prêmio naturalmente se ajusta para baixo, né? Não tem como ser diferente. Obviamente, a gente pensando numa safra cheia, né? Agora, se a gente tiver problemas produtivos, aí o prêmio sente menos. A gente entra, daqui a pouco entra com atraso na safra, a gente já viu isso em anos anteriores, e aí prêmio não sente tanto. Mas que a sazonalidade ela sempre vem, né? Pode ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraca. Então a tendência é a gente confirmando uma safra grande. Ainda é muito cedo, né, para a gente falar numa confirmação, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. A gente está com uma melhora climática, a gente está com uma expansão diária, e se o clima ajudar, a gente vai colher uma safra recorde, até surpreendente, até acima de 144, 145, quem sabe até 150, não sei, dependendo. Então, uma safra desse tamanho do Brasil é uma safra muito grande, e ela entrando, ela pesa sobre o prêmio. Então, o prêmio, a gente pode até ver prêmio negativo daqui a pouco, dependendo do que acontecer com o mercado. Hoje, os prêmios estão positivos, a gente está na casa de 40 centavos aí acima de Chicago, em algumas posições. Então, acho que o produtor pode aproveitar, porque principalmente essa questão da oferta brasileira, em se confirmando uma safra grande, prêmio vai sentir, prêmio pode estar mais fraco lá na entrada da safra em 2022. Boa. Isso aí, Luiz Fernando, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Valeu, até. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando esse mercado da soja com a gente hoje, que já começou negativo e já se preparando para um relatório baixista amanhã do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer com os números. Aqui no Notícias Agrícolas você tem em primeira mão, assim que sair em Chicago, a gente mostra para vocês quais são esses números, portanto acompanhem com a gente amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui no Notícias Agrícolas, o número do relatório do uso, do relatório do mês de outubro, que promete aí uma revisão nas informações, principalmente em relação
a produção, aumento de produtividade no campo, pode ser que venha um número de produção maior do que no mês passado, e principalmente com aquela correção dos estoques, né, dos estoques trimestrais lá no começo do mês, em setembro, a gente pode ver aí sim um aumento dos estoques finais da safra 21-22, e isso dando mais conforto aí para os compradores, sem a necessidade de sair correndo para disputar soja no mercado internacional. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações, de olho na tela, você acompanha comigo. Novembro, fechando aí a $12,28 por bushel, perdeu quase 15 pontos. O janeiro, $12,39 por bushel, 14,5 pontos de queda. Março, 12,50, queda de 13 pontos mais 75. E o maio, $12,59 por bushel, queda de 13,5 pontos. A gente tem também o milho, vamos lá. Milho subiu um pouquinho, 2,5 no dezembro a $5,33 por bushel. O março, $5,42 por bushel, alta de 2 pontos mais 75. Para maio, também alta de 2,75 a $5,47 por bushel. E o julho, $5,48 por bushel, subiu 3 pontinhos. Vamos ver o trigo. Para dezembro, $7,31 por bushel, caiu, 2 pontos mais 25 de queda. O março, $7,45 por bushel, caiu também quase 2 pontos. Maio fechou com queda de 1 ponto a 7,50 e o julho $7,40 por bushel, com uma alta também tímida de 1 ponto mais 75. São os números de hoje, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.